Disse Jesus: Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará nas trevas, mas terás a luz da vida. Irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Hoje, 27 de fevereiro de 2024, terça-feira. Vejamos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, narrada por Mateus capítulo 23, versículos 1 ao 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e ele lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridades para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não o imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não são dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugares de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixei que vós chamais de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Essas são as palavras, perdoe os pecados e elimina nossas vidas, glória para a vida eterna. Amém. E que nós tenhamos aqui proveito e adquirimos sabedoria com essas palavras do nosso Mestre Jesus. Olha o que ele nos diz, porque os fariseus e doutores da lei, eles falavam tanto da Escritura, tinham conhecimento da Escritura, mas eles não viviam a palavra. É mais ou menos assim, como eu dizer a palavra de Deus, falar sobre a palavra de Deus, que tem que ser assim, assado, mas eu mesmo nem sequer cumpro um tantinho de nada da palavra de Deus. Então eu estou errado. Ele também nos alerta que eles gostam de ser chamados de mestres, doutores da lei, andam com alguns trechos da Escritura na testa e alguns lugares do corpo, só para dizerem que têm conhecimento da lei e que praticam a lei de Deus. Mas, na verdade, tudo é simplesmente um fingimento. Na verdade, tudo aquilo é para disfarçar, para mostrar aos homens que eles fazem, que eles têm conhecimento. Jesus não quer isso de nós. Ele quer de nós sinceridade, ele quer de nós verdade. E aí ele diz que para seus discípulos, e nós também nos colocando na condição de discípulos de Jesus, que na verdade somos, nós também não devemos procurar imitar nada disso que eles fizeram. Ora, se nós cremos em Deus, então vamos viver a verdade sobre a palavra de Deus e não querer nos aparecer, querer nos longe, como se diz, ser o tal, né? Porque ele fala sobre a palavra de Deus. Nada disso. A palavra de Deus é vida com libertação para todos que nela crê. Mas é preciso que nós queremos de verdade e que vivemos uma vida justa, sincera e honesta, como o nosso Pai acaba de nos dizer. Ele disse que ninguém é nosso mestre. Mestre é somente Ele. Ninguém é nosso guia. Guia é somente Jesus Cristo. E ele disse que
todo aquele que quiser ser o maior, deverá ser o menor, deverá servir, não ser servido, para que ele seja o maior. É isso que Jesus quer, que use de humildade, porque ele termina o Evangelho nos dizendo que todo aquele que se exaltar será humilhado e todo aquele que se humilhar será exaltado. Por isso ele disse que eles gostavam de ocupar os principais lugares na praça. Então, o que nós devemos fazer? Nesse caso, quando nós formos convidados a uma festa, nós devemos usar de humildade. Devemos chegar lá e nos sentar lá nos últimos bancos, para que o dono da festa chegue e nos chama. Fulano, faz favor, chegue mais para cá. Aí, se isso acontecer, nós estaremos sendo exaltados. Por quê? Porque nós se humilhamos sentando no último lugar, mas o dono da festa chegou e nos chamou lá para a frente. Porque se acontecer o contrário, se eu me sentar lá nos primeiros bancos, pode ser que haja alguém mais importante do que eu e vai chegar depois, o dono da festa vai chegar em mim e vai dizer: fulano, faz um favor, ceda lugar para esse fulano. O que aconteceu comigo? Eu acabei sendo humilhado. Então, a gente precisa se humilhar para ser exaltado e não se exaltar para que a gente no final seja humilhado. É o que o nosso Mestre Jesus nos ensina. E tenhamos todos um excelente e maravilhoso dia. A bênção dele, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que ela desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha